Olá, gente, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre este livro aqui, o do C.R. Lewis, especificamente sobre um capítulo desse livro, e não sobre o livro todo. Mas esse capítulo desse livro, ele é tão bom e tão significativo que eu decidi colocar aqui, e quem sabe você se interessa em ler o livro inteiro, né? É muito bom. Esse livro aqui, ele é Cartas do Diabo, de um Diabo a Seu Aprendiz. Ele tem uma leitura, assim, bem legal, bem fluida. É uma coisa que você tem que prestar muita atenção na leitura desse livro, é que a pessoa que tá falando ali é o bicho, né? É o capeta. E ele tá tentando desviar os filhos de Deus. Então, na narrativa inteira do livro é o Vermelindo, né? Que, na verdade, ele tá mandando cartas pro Vermelindo. E ele é um aprendiz ali de diabo, o Vermelindo. E tem todo esse ensinamento para perder as almas. E tem um capítulo nesse livro que é muito bom, que ele é o capítulo 13 e tem a ver com a nossa estrutura de conversão. Assim, para dar um panorama aqui para vocês, quando a gente se converte, a gente acha que você que se converteu e encontrou Jesus e olhou para ele, e ele olhou de volta para você, e você sabe o que que é esse encontro com Cristo. É isso que eu quero que você tenha em mente. Porque se você não sabe ainda o que que é esse encontro com Cristo, talvez isso fique um pouco confuso para você. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente meio que perde os nossos gostos de antes da conversão. Isso pode acontecer. Aconteceu comigo. Então, assim, aquelas músicas que você escutava antigamente, você para de escutar, você começa a escutar mais músicas cristãs, e você se cerca muito desse aspecto cristão, da cultura, dos gostos, de uma variedade de assuntos, você se cerca disso. E aquela sua personalidade antiga, ela meio que fica guardada ou esquecida. Porém, se você se identifica com isso que eu tô falando, deixe nos comentários. Isso aconteceu comigo, por isso que eu me identifiquei tanto com esse capítulo desse livro. Depois de um tempo, você volta a ter a sua personalidade antiga. Então você volta a gostar das músicas que você escutava antes, das coisas que você gostava na sua juventude, de ler livros que você lia antigamente e que não tem nada a ver com a temática cristã. Tem a ver com outras coisas, outros assuntos. E isso pode gerar até uma neura na nossa cabeça que, ai, mas isso aqui, né, não tem a ver com, é coisa secular, é coisa que é do mundo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é legal, porque tal, tal, tal. E esse capítulo é muito bacana para nos falar sobre esse aspecto. E eu vou pegar aqui e vou ler aqui esse capítulo com vocês e vou ficar falando aqui para vocês o que eu entendi e se você entendeu também assim, deixe nos comentários. Que vai ser muito legal a gente bater um papo sobre isso, né? Vamos lá. Começa assim. Parece-me que você gastou um monte de páginas para contar uma história que na verdade é bem simples e pode ser resumida assim. Você deixou seu paciente escapar por entre os dedos. A situação é muito grave e realmente não vejo razão para proteger você das consequências da sua ineficiência. Um arrependimento e uma renovação envolvidos naquilo que o outro lado chama de graça. Na escala que você descreve, é uma derrota de primeira ordem. Isso equivaleria a uma segunda conversão, e provavelmente um nível ainda mais profundo do que a primeira. Ou seja, ele está dizendo que equivale a uma segunda conversão muito mais forte do que a primeira. Como você deveria saber muito bem, a nuvem asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Trata-se da arma mais atroz do inimigo e que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas.
Gente, preste atenção. O inimigo aqui é Deus, tá? Porque o livro, o bicho tá falando pro outro bicho, tá? O capiroto tá falando pro outro. E o inimigo, no caso, é Deus. E eles estão tentando fazer algum tipo de artimanha, algum tipo de cilada para perder as almas. Eles querem as almas. Então, um tá falando com o outro aqui sobre isso. Eu tenho que abrir aqui um parênteses porque às vezes você não conhece esse autor e esse livro. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. E agora vamos às mancadas. Na sua própria aparição, para o começo de conversa, você permitiu ao seu paciente ler um livro que ele realmente apreciava. Não para fazer observações inteligentes sobre ele, aos seus novos amigos, mas por puro prazer. Ou seja, o cara aqui que eles estavam tentando perder ele, a alma dele, ele leu um livro que ele realmente gostava, sem ficar tentando ser ou inteligente, ou fazer um grande comentário sobre aquilo, fazer um vídeo maravilhoso sobre isso no YouTube, né? Era só um livro que ele gostava de ler. Era uma coisa prazerosa para ele. Em segundo lugar, você lhe permitiu andar até o velho moinho e tomar um chá ali, uma caminhada pelo campo, coisa de que ele realmente gosta, e isso a sós. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse dois prazeres realmente positivos. Será que você foi tão ignorante a ponto de não ver o perigo disso? É característico das dores e dos prazeres que sejam indubitavelmente reais, e por isso, dentro de seus limites, dão aos homens que o sentem uma pedra de toque da realidade. Assim, se você tivesse tentado conduzir seu humano à danação pelo método romântico, transformando em uma espécie de Shield Harold, ou eu não sei o nome desse cara aqui, mas eu li aqui, é um romance sobre um jovem bastante depressivo que passa por angústias e infortúnios amorosos. Então ele tá falando, se você tivesse conduzido ele por um tipo de romance, assim, né? Seria melhor para nós, os capeta aqui. Você tentaria protegê-lo a todo custo de qualquer tipo de sofrimento real. Porque aí, se ele estivesse nessa pegada de ler algo que ele realmente não vai sentir um prazer tal, ele entraria numa autocomiseração por tristezas imaginárias. E não, ele foi lá, ele tomou um chá no monte, ele no moinho, ele leu um livro que ele realmente gostava. E isso foi muito prazeroso para ele, era uma coisa real, uma coisa palpável. Porque é claro que quaisquer 5 minutos de uma dor de dente genuína revelaria que os sofrimentos românticos não passam de uma bobagem e desmascarariam todo o seu estratagema. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação por intermédio do mundo, ou seja, empurrando ele com prazeres, a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio dispendioso. Como pode ter falhado em reconhecer que um prazer real era a última coisa que você deveria ter deixado que ele experimentasse? Será que você não previu que isso o faria descartar, por contraste, todas aquelas ninharias que você se esforçou tanto para o ensinar a valorizar? E que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio foi o tipo mais perigoso de todos, que isso removeria de sua sensibilidade o tipo de crosta que você esteve empenhado em formar nela, e o faria sentir que estava voltando para casa recuperado? Como estratégia para afastá-lo do inimigo, no caso Deus, você quis afastá-lo de si mesmo e até conseguiu por algum progresso nisso. Agora todos os resultados foram desfeitos. Evidentemente, eu sei que o inimigo também deseja fazer evidentemente, o inimigo aqui, de novo, Deus, também deseja fazer os homens distanciar-se de si mesmos, mas de uma forma diferente. Lembre-se sempre de que ele gosta de verdade do vermezinho humano e atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato de eles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandonem o clamor da vontade própria. Uma vez conseguindo isso, ele lhes dá toda a sua personalidade de volta e se gaba. Temo que, sinceramente, de que quando se tornam totalmente seus, serão mais eles mesmos do que nunca. Portanto,
embora tivesse prazer em vê-los sacrificando suas vontades, até mesmo os mais inocentes em prol da sua, ele detesta vê-los se afastarem de suas próprias naturezas por qualquer outro motivo e devemos sempre encorajá-los a fazer isso. Deus, ele quer a nossa personalidade. Deus, ele quer, quando a gente se converte, a gente é tomado por ele. Em dado momento, ele nos devolve tudo aquilo que a gente é, todos os nossos detalhes de personalidade, porém, nós estamos revestidos agora de Cristo. E por estarmos revestidos agora de Cristo com total personalidade que a gente carrega, a gente se torna um discípulo dele no mundo. E a sua individualidade, a sua personalidade, quem você é, o jeito que você é, a forma que você fala, quem você é, será útil no trabalho do reino onde você está. Porque Deus não quer robô. Deus não quer um monte de robozinho convertido. Um monte de mulher igual. Um monte de homem igual convertido. Nós somos individuais com personalidades individuais que, estando no mundo e onde a gente deve estar, a gente consegue evangelizar aqueles que precisam, que se identificarão com a nossa personalidade. E é isso que diz aqui. Às vezes a gente fica tentando lapidar a nossa personalidade. Ou o que a gente é. A forma que a gente fala, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente. Calma! Você é uma pessoa totalmente única nesse mundo. Ninguém é igual a você. Você é único. E por você ser único e agora estar revestido de Cristo, você será uma pessoa sal da terra, luz do mundo, no mundo. Entende? E é isso que o livro está querendo dizer aqui. Eu vou tentar voltar aqui onde que eu estava. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Mesmo em questões indiferentes, é sempre desejável substituir seus gostos e desgostos pessoais de um humano pelos padrões, isso é o bicho falando, pelos padrões, pelas convenções ou pela moda do mundo. O Papa Francisco falou uma vez sobre isso, sobre mundanismo espiritual. Quando a gente padroniza situações, pessoas, coisas, convenções, e a gente se torna um monte de robô, né? E não é isso que Deus quer. E a nossa mensagem será até enfraquecida se a gente faz isso. Eu mesmo levaria isso muito mais longe, estabeleceria regras de erradicar do meu paciente qualquer preferência. Ó, o bicho falando. Estabeleceria a regra de erradicar do meu paciente qualquer preferência pessoal forte que não seja realmente um pecado. Mesmo se isso for por algo bem trivial, como um gosto pelo jogo de criquete, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Coisas assim, eu lhe garanto, não tem em si nada de virtuoso, mas há nelas um tipo de inocência, humildade e esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado. O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns de nossos modos mais sutis de ataque. Você deve sempre tentar fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida, os livros de que ele realmente gosta em favor das melhores pessoas, da comida certa, dos livros importantes. E conheci um ser humano que se defendeu das tentações. Ó, ele fala assim que ele conheceu um ser humano que se defendeu de tentações fortes, de ambição social por meio de gosto ainda mais forte que ele tinha por dobradinha cebolada. O bicho aqui, no caso, descrito por C.R. Lewis, e a gente tá falando aqui de C.R. Lewis, C.S. Lewis, né? Que é um super ator, um autor de livros, né? Quem viu também as Crônicas de Nárnia e ele é um clássico. Ele tá falando isso aqui é muito importante, né? Então, assim, quem são as melhores pessoas? Quais são os melhores livros? Quem é você que tá aí do outro lado, né? Você é uma pessoa única e você pode servir no reino de forma única, justamente porque você é único. Então, não perca a sua personalidade para entrar num padrão virtuoso
cristão que Jesus nunca pediu, né? A gente tem que ser nós mesmos, porém revestidos de Cristo. E isso daqui, como ele diz, vai trazer uma segunda maior conversão na sua vida. Agora, para finalizar o capítulo aqui, que eu falei que ia ler inteiro. Resta ainda analisarmos como podemos remediar essa desastrosa situação. O que importa é evitar que ele faça qualquer outra coisa que seja. No caso, a alma aqui que ele quer perder. Enquanto ele não converter isso em ação, não vai importar o quanto ele pense sobre esse novo arrependimento. Deixe o animalzinho bruto revirar-se nesse lamaçal. Faça com que ele, se levar jeito para isso, escreva um livro a respeito do assunto. Essa é muitas vezes uma forma excelente de tornar estéreis as sementes que o inimigo, no caso Deus, planta em uma alma humana. Leve-o a fazer qualquer coisa, exceto agir. Nenhum montante de piedade na sua imaginação e nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que consigamos manter longe de sua vontade. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais frequentemente ele se sentir inativo, menos estará em condições de agir em longo prazo, menos estará em condições de sentir. Então, a gente tem que colocar isso em ação na nossa vida e não ficar só no mundo da imaginação. Que a gente saiba ser nós mesmos. Ainda mais hoje em dia, onde tem a tecnologia, a gente tem informação no celular, né? A gente tem pessoas falando muitas coisas. Eu mesma estou falando aqui com vocês aqui por essa máquina, né? Mas a gente tem que ter muito filtro, não perder a nossa personalidade, ficar revestido de Cristo, porém sendo nós mesmos. E isso é o trabalho real no reino. Você vai ser sal da terra, luz do mundo, nessa medida que você não perde a sua essência. Tem um filme muito bacana que eu vi que traduz também isso aqui, né? Dá uma resumida bem legal nesse capítulo, que chama Padre Stu. Eu vou deixar aqui para vocês verem a imagem desse filme. E trata de uma história muito parecida com isso aqui. Se você não viu esse filme, veja, porque você vai entender esse vídeo e o que eu tô querendo dizer aqui. Esse padre, ele nunca perdeu a personalidade dele. Ele sempre foi ele. Por ele ser justamente ele, que ele conseguiu evangelizar tantas pessoas e ficar famoso, até ter um filme sobre ele. Justamente porque ele nunca abandonou quem ele era. Porém, agora ele era uma pessoa revestida de Cristo dentro da personalidade dele. E esse foi o vídeo de hoje. Leiam esse livro. Ele é muito legal. Ele é pequenininho, não é muito grande. E esse é o melhor capítulo desse livro. Eu entreguei aqui, ó, de graça para vocês, mas o livro todo é muito bom, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar, se inscrever no canal, comentar. Pode comentar aí tudo que você acha, tudo que você achou desse vídeo. Eu leio tudo, tá bom? E até porque não chega muito, porque o meu canal ainda tá pequeno aqui, vocês não estão compartilhando meu canal. E é isso, até o próximo, gente. Tchau, tchau.